Pode parecer uma coisa tradicional, né? Mas tradicional mesmo, sabe o que é? Aqueles exercícios de zigue-zague, aqueles exercícios de ligue, de passar em cima de pontilhado, sabe? Vocês conhecem, né? Passar em cima de pontilhado, que sentido tem isso? Né? A não ser que tenha realmente um desafio ali. Tem pontilhado, já vi pontilhado bom, existe sim, mas precisa ter um desafio para a criança pensar, querer descobrir o que tem ali e fazer ligar os pontos e montar talvez uma história, montar talvez um jogo. Então, mas o pontilhado que eu estou lembrando aqui com vocês é aquele que nos deram na nossa infância, gente, da décadas atrás, zigue-zague para passar em cima o lápis. Por quê? Porque eles supunham, a educação do passado, ela supunha, partia do princípio de que a criança não tem esse movimento de pinça desenvolvido para escrever. O movimento de pinça, o homem é o único animal que consegue fazer o movimento de pinça. Nem o macaco é o que mais se aproxima, ele consegue catar, né, a pulga da costa do outro macaco, né, e consegue se aproximar do movimento de pinça para arrancar as coisas, mas não como o homem faz com o polegar e o indicador opositor, o que permite para ele segurar pequenos objetos e ter uma destreza tremenda a ponto de um cirurgião conseguir fazer uma cirurgia microscópica com a mão dele no movimento de pinça. A ponto de um pintor conseguir pintar telas imensas com detalhes minúsculos com a ponta do pincel dele, a ponto de nós fazermos coisas mesmo incríveis a partir do artesanato, da arte e da leitura e da escrita, né? Da escrita propriamente dito, a escrita. A escrita para ser bonita, para ser bela, para ser legível, mais do que bonita, precisa ser legível. Ela exige uma coordenação motora desenvolvida. Coordenação motora esta fina. O que a gente chama de fina e de grossa? Coordenação motora grossa é a coordenação motora dos movimentos dos nossos membros, tanto pernas quanto braços, quando a gente tem destreza para pular, quando a gente tem destreza para andar num pé só. Uma coisa engraçada que eu li hoje, gente, eu falei numa live que foi ontem, um vídeo no canal, que eu falei sarjeta, né? Que a criança tem que saber andar na sarjeta. E aí um comentário me colocou, sarjeta é o meio-fio? Achei engraçado, isso é cultural, realmente é coisas da nossa região aqui falar sarjeta, mas é o meio-fio sim, onde eu falei sarjeta é meio-fio. A criança andar no meio-fio de uma calçada exige dela coordenação motora ampla, grossa, grande, né? Então é isso, os membros superiores e inferiores coordenados, como é para pular corda, como é para pular, como é para a gente abraçar, dançar, movimentos amplos, grandes. A coordenação motora fina exige, portanto, a destreza e um manuseio com os dedos das mãos. Essa coordenação que precisa ser desenvolvida. Vou lembrar um fato muito importante do nosso corpo. Vou lembrar, porque eu penso que vocês já sabem, mas de repente as mães ainda não sabem, porque é mais comum o professor. Que a nossa coordenação, ela se desenvolve do centro para as pontas, certo? E da cabeça para os pés. Isso é o que os teóricos chamam, né, do desenvolvimento encéfalo-caudal, que é da nossa coluna, desde o cérebro, né, dos primeiros ossinhos do pescoço, em direção à coluna, ao cóccix. O desenvolvimento da criança, do bebezinho, primeiro ele segura a cabeça, depois ele levanta o ombro, fica na posição assim, né, de bruço, depois ele consegue sentar, então é uma força que desce daqui em direção ao cóccix.
Quando ele senta, ele tem a força lá no cóccix. Depois que ele vai engatinhar, não é? Para depois ficar em pé. Então, essa força continua descendo para engatinhar, chega até o joelho e também, ao mesmo tempo, daqui do centro, vai para as pontas, que é o próximo distal, tá? Então, encéfalo caudal, de cima para baixo, e do próximo distal é do meio para as pontas. Então, ao mesmo tempo, quando a criança engatinha, o que acontece? Ela coordena, aí ela já fortaleceu o cotovelo, a força chegou aqui e o joelho, ela consegue então coordenar esse movimento para engatinhar a partir de um estímulo. Ela quer ir pegar um brinquedo, então ela vai coordenar os braços e o movimento do joelho e vai engatinhar. Em seguida que vem, a força desce no tornozelo, depois nos pés, para a criança ficar em pé. Já perceberam a criança, quando começa a ficar em pé, a força vem até os dedos, tanto que o dedo da criança, o dedão, os dedinhos ficam branquinhos, até elas agarram no chão assim, né? Porque a força chegou lá. Aí ela ficou em pé. Ser humano é o homem ereto, o homem que está em pé. A humanidade conseguiu isso ao longo de milhões de anos. Houve uma evolução para isso acontecer. E essa evolução não para aí, porque após a criança ficar em pé, haverá agora o desenvolvimento da coordenação motora ampla. Dessa coordenação que eu falei que é a grossa, né? A coordenação motora ampla, que vai exigir, fortalecer esse músculo para ele caminhar, para ele correr, para se desenvolver, né? E as mãos, aqui, né, próximo distal, tá chegando aqui. Então, no começo, a criança de 1 ano e 1 ano e meio, ela vai pegar as coisas, ela pega com a palma da mão, ela pega com a mão inteira. Por isso ela põe a mão na comida assim. Por isso ela põe a mão numa meleca que você dê para ela brincar, ela faz assim. Ela não vai com o dedinho já de cara. Depois que vem a força para os dedos. E isso através de estímulo. Muitos estímulos, simples assim, muitos brinquedos, muita coisa para a criança apertar, brincar, aqueles animais fofinhos que a gente dá quando nenê. E aí vai ficando próximo de 3 aninhos, 4 aninhos, que ela começa a segurar melhor o giz para escrever. Agora sim. No começo ela segura assim, né? Ou aqueles de quadradinho, aqueles giz de cera que é quadradinho, que é bom, porque daí ela segura assim e faz aquele movimento de círculo ou pêndulo. Eu sou uma pesquisadora do desenho infantil. E isso para mim é uma delícia falar. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui do desenho infantil sem parar. Mas tem vídeo no meu canal sobre o desenho infantil, tem uma playlist sobre o desenho infantil. Tá ok, gente? Pode procurar lá. Quando chega, então, a esse movimento de pinça para segurar o giz, o lápis, desta forma correta, precisa um desenvolvimento agora para que tenha esse movimento, e isso é uma coordenação motora fina, para a escrita acontecer de fato. Uma escrita que não vá frustrar a criança. Porque a criança, quando começa a escrever e escreve tudo tortinho, ela também não gosta daquilo que ela está fazendo. Ela precisa pegar um pouco mais de força para poder aparecer o traço. Nós vemos desenhos de crianças de 3, 4, até de 5 anos, crianças que ainda não colocam a forma no desenho, porque não tem uma coordenação motora bem desenvolvida. A forma no desenho fica para depois, ela não consegue nem criar muito desenho, porque a dificuldade de dificuldade de pegar no giz e de fazer o risco aparecer e fazer com movimento, frustra, porque ela imagina uma coisa, mas quando ela põe no papel sai outra. Aí a criança fica irritada, risca tudo e não quer mais desenhar. E o desenho é um começo de uma escrita futura.
Eu tenho que estimular esse desenho. E como que eu vou estimular se ela não desenvolver a coordenação motora fina? Por isso eu trouxe esse tema hoje, porque são coisas simples que nós podemos fazer e que vão ajudar imensamente lá na escrita, para ela não se negar. Porque quando ela chegar na fase de querer escrever, essa coordenação já tem que estar desenvolvida. Ela não vai desenvolver a partir da escrita de letras. Ela vai desenvolver a partir de ter desenhado, de ter tido contato, ou com giz de cera, ou com pincel. Pincel desenvolve também? Sim, muito bom. Comecem com pincel de base larga, de preferência de 3 centímetros, depois você diminui e coloca aqueles redondos, são aqueles chatos, né? Pincel chato que é chamado, não tenho bem certeza, mas é um pincel bem grosso para a criança poder segurar com facilidade e usar guache, usar outros tipos de tinta, aquarela, pode usar com a criança desde cedo, tá? Então, é um desenvolvimento bem bacana que ocorre aí. Então, vamos para algumas atividades que eu vou passar para vocês, hein? Hoje eu estou falante demais, né? Falante demais é até engraçado, né, gente? Mas olha aqui, que coisa simples, gente. Um potinho e prendedor de roupa, para a criança brincar. Você pode estabelecer, se você tiver potinhos coloridos na sua casa, assim, colocar que no laranjado você só vai pôr os de madeira, por exemplo. E aqui no verde só vai o verde. Se tiver várias cores, daí você aproveita trabalhar cores aqui também. Pode trabalhar, colocar prendedores na borda inteirinha de uma caixinha. E aí você brincar com ela, que é um jogo, e joga o dadinho, né? Vamos lá, deu 2, você tira 2 da sua cestinha. Deu 3, tira 3 da cestinha do outro. Competição para ver quem consegue zerar a borda de prendedores. Perceberam o jogo? Jogo de prendedor de roupa com dado. Pode até confeccionar um dado que fica bem gostoso. Aqui, ó, um dado confeccionado em casa. Um cubo com pintinhas e o número desenhado. Aí foi passado durex, aqueles fita adesiva transparente para durar mais. E aí você vai brincar com a criança. Deu aqui, deu 2, vamos colocar 2 aqui. Joga de novo, agora você que vai pôr. E aí você, com aquele monte de prendedor que você tem no seu varal, você está desenvolvendo o movimento de pinça. Esse movimento de apertar um prendedor, aliás, o de madeira é excelente, ele é bem ruim de apertar, né? Você gosta de pôr a roupa no varal com o de plástico, eu garanto. Eu também. Mas o de madeira, ele é bem duro, ele fortalece bem a musculatura. Muito bom para a criança. Deixa ela aprender a fazer esse movimento de pinça com prendedor, porque no começo você vai perceber que ela não tem coordenação quando ela pega o prendedor e fica apertando assim. Aí você percebe, olha, eu nem tinha visto que ela não faz movimento de pinça. Olha o movimento de pinça. É apertar com o indicador e com o polegar. Aí sim, você pode dizer que a coordenação motora dela está boa. Quando ela tem essa destreza de apertar e colocar numa borda. Vai observando, porque se isso não está assim tão bom, você deve dar mais vezes essa brincadeira. Joga com ela, pega o dadinho e vamos jogar. Compra dadinho de verdade também, se você gostar. A criança daí vai aprender o número, vai gostar disso, vai trabalhar um pouco aí conceito matemático também. Então arranja caixinhas coloridas, prendedores de roupa, tá feita a brincadeira. Vamos para mais uma? Olha lá. Exercício de furar papel. Se você tiver em casa um furador desses assim, melhor ainda. Se não tiver, não precisa comprar. Você vai fazer o furo com uma tesoura, fazer vários furinhos em papéis.
tá? Dá para fazer, basta você dobrar aqui, corta aqui um triângulo, estão vendo aí? Olha aí o furinho, tá? E vai passar o fio como fosse cadarço. Pode brincar de amarrar cadarço de verdade, pegar um tênis e pôr o cadarço nos buraquinhos. Se você tiver isto daqui, olha que legal, as crianças adoram mexer com objetos de papelaria. Já observaram? Isso chama a atenção da criança. Então, pega um furador de papel, ó, e dá para ela brincar de fazer furo na borda de um papel. Aí, depois de feito vários furinhos, você vai passar o fio com ela. Esse exercício de passar um fio que é molinho, não vamos dar um arame que é facinho, né? Vamos fazer de forma mais difícil para a criança. Passar um fio no buraquinho exige que, ó, eu estou tendo que fazer um movimento de pinça para pegar esse fio e puxar. Depois eu vou pegar, passar do outro lado. Eu sou canhota, gente, olha, eu estou passando com a mão esquerda, estou puxando com a direita aqui. Você vai observar aí bem se a criança é destra ou canhota nesse exercício. Se for destra, ela vai passar lá com a mão direita e vai pegar com a outra mão. E ali você vai brincando de passar o fio em toda a volta de um papel. Pode ser um cartão para desejar um parabéns para alguém, para fazer uma mensagem para o papai, porque aí tem sentido ela enfeitar o cartão com o fio. Você dá um sentido, um significado para o que você está fazendo. Eu ensinei aqui, o prendedor virou um jogo. Não é só para ficar guardando os prendedores na cestinha do varal da mamãe. Também faz um varal na sua casa, na altura da criança, e brinca dela pôr os prendedores e prender algumas peças miúdas dela. Ela pode pendurar as meias, certo? As peças íntimas, os shorts, e colocando no varal da criança as roupas da própria criança com prendedor, tá? Legal? Você vai criar. Eu só quero que você entenda o princípio do que eu estou falando e a importância disso, porque chega a criança a começar a desenhar e se irritar muito porque ela não tem coordenação motora. Se irrita muito. Vamos para mais um? Olha isto, que criança não adora. Que é isso? Massinha. A massinha fortalece o músculo dos dedos, principalmente se ela tiver que amassar, amassar, amassar. Amassar é um exercício que a gente pode dar não só com a massinha. Pega uma folha de papel, faz bolinhas de papel para brincar de acertar no lixo. Vamos brincar de cesta com a criança? Faz bolinhas de papel, só que ela tem que fazer as bolinhas com você. E vamos acertar lá no cestinho de lixo. Vamos ver quantas bolinhas cada um, quem consegue acertar mais. É brincando e você está desenvolvendo a coordenação motora e a força muscular dos dedos. Porque a criança pode parecer que tem força, mas a força é necessária para a destreza acontecer. A coordenação, propriamente dita, é uma destreza muscular. É o músculo saber se mover na hora certa para a escrita. Para isso, ele precisa também de força e direção. Se eu estou brincando com a criança de acertar a bolinha de papel num cesto, eu estou treinando a direção da mão. Isto é coordenação também. A coordenação motora não é só a escrita. É o movimento de pinça, é a força, é a destreza, é a direção, é a pega. Aí para pega, então massinha, tá? Tá indicado. Estão anotando aí? Hoje é uma live que precisa de um caderninho. Quem não está ainda com folha e papel aí, pode pegar, tá? Tem mais algumas dicas ainda. A massinha eu vou fazer também, estimular a criança a fazer detalhes. Então, vou fazer cobrinha, vou escrever letrinhas com a cobrinha, vou fazer bolinhas,
bolinhas para a criança aprender a fazer bolinha, fazer a figura humana, desenhar uma criança e na figura humana colocar o olho, colocar a boca, colocar detalhes, pode dar um palito na mão da criança para ela colocar esses detalhes. Tudo isso é desenvolvimento da coordenação motora fina. Tem criança que não gosta muito de desenhar, mas na massinha ela desenha. Ela consegue fazer a arte em 3 dimensões, que seria através da massinha. Meu neto tem 4 anos e meio e é uma criança que não é muito ligada ao desenho. Que coisa, não, gente? Eu sou pesquisadora do desenho, mas o desenho do meu neto eu tenho pouquíssimos. Não, ele não gosta muito. Mas na massinha, eu tenho muitas fotos de massinha dele, porque ele tem detalhes, coloca cabelo, coloca olho, coloca o nariz, faz 2 furinhos no nariz, consegue colocar, quando faz animais, ele põe um rabinho, põe a orelha, enfim, esses detalhes exigem dele essa destreza e trabalho bem minucioso com o movimento de pinça. Aí você percebe o quanto a criança faz. Outro para força é você abrir a massinha com rolinho, forminhas de massinha, né? Várias forminhas, brincar de fazer o formato com as massinhas. Enfim, massinha é um excelente brinquedo. Pode vocês comprar de vez em quando, porque a massinha nova é muito mais gostoso, não é? Eu vejo pelo meu neto, ele adora massinha nova. Quando chega a massinha, ele para e fica quase 1 hora. Mais uma, vamos lá? Mais uma dica aí, gente. Olha, pulseirinhas. Meninas, principalmente, comprem miçangas grandes, ou essas bolinhas furadas, né? Ou botões, resto de botões. Compra botões coloridos. As crianças vão amar. Pega fio meio grosso, não tão fino, né, mas que passe naquele botão, compra uma agulha sem ponta e ali eles fazem colar, pulseiras. Menino pode fazer? Pode. Homem usa colar, usa pulseira. Pode brincar de índio, índio adora se enfeitar, então coloca botão colorido, miçanga, pedacinhos de pano, de tecido, faz o furinho e põe o tecido no meio das miçangas. Miçangas e pecinhas, pedrinhas com o furinho e ela vai brincar de fazer cordões. Faz cordões enormes, eu lembro que meus filhos faziam muito isso. Eu gostava muito de comprar feltro. Olha lá, Margarete, uma ideia para fazer na educação infantil, porque o feltro, ele tem muitas cores, é muito bonito. Você corta quadradinhos pequenos, círculos, e a criança faz aquele colar de feltro lindo, fica todo colorido. Eles adoram e pode ir intercalando com pecinhas de miçanga. Valeu? Tem um jogo aqui, gente, que daí depende de confeccionar, mas eu vou mostrar para vocês. Olha que bacana. É um gato. Isso aqui é uma professora de educação infantil. Gente, é muito criativo, né? Eu fico apaixonada com as coisas que eu vejo nas escolas de educação infantil. É um gatinho colado pedaços de lã, feito pomponzinhos aqui, a carinha dele. Aqui ela fez com feltro, tudo de feltro, costuradinho. Tem a carinha, que não dá para vocês verem, mas aqui tem o olho, outro olho, a cabecinha, né? São pulgas, pulguinhas para o gatinho. Gente, olha que ideia. Então, a pulguinha, ela para aqui na lã do gatinho, ó. É que eu tô com ela meio em pé, para que vocês enxerguem aí. Então, coloca as pulgas no gatinho, e aí, com uma pinça, olha o movimento de pinça aqui, com uma pinça, a criança tem que tirar as pulgas do gatinho a partir do dado, é um jogo. Então, joga o dado lá, 3, ele tem que tirar 3 pulgas do gatinho dele. Se ele conseguir tirar todas as pulgas, ele ganhou o jogo, porque aí precisam de 2 gatos se for 2 participantes do jogo.
Legal a ideia? Às vezes tem mamãe aí bem criativa que pode inventar o seu cachorrinho, brincar de pulga e brincar de outras coisas que envolvam a pinça. Assim como no alimento, né? Usar o hashi, que é aquele palitinho japonês, para a criança brincar de se alimentar, né? Então ela vai pegar as pecinhas de massinha que ela está fazendo, pegar com a pinça para treinar o uso com o próprio hashi, ou com uma pinça maiorzinha, ou esta. Isso daqui, ó, sabe o que é? Prendedor de cabelo, de cabeleireira, tá? Então, dá o movimento de pinça também, porque exige força e apreensão no dedo aqui para fazer esse movimento acontecer e ter destreza, porque não é só movimento, né? Mas é pegar algo pequenininho com essa pinça. Aí que exige a destreza da criança. Mesma coisa pode pôr grãos. Outra ideia, grãos para colagem. Mas a criança tem que pegar daí os grãozinhos para colocar dentro de uma estradinha, por exemplo, para marcar o caminho do João e da Maria que saíram para o meio da floresta. Como se fosse o pãozinho, né? E você faz uma estrada e ele vai colar o grãozinho naquela estrada. Ele tem que pegar aquele grão e colocar bem certinho no lugar. Percebe que dá para dar sentido e brincar com tudo e desenvolver a criança? É assim que eu trabalho, é assim que eu quero que você faça aí, brincando, fazendo a criança despertar esse conhecimento que ela tem. Um último exercício que eu preparei para mostrar para vocês, acho que eu não esqueci nenhum aqui, é uso da tesoura. Ontem eu vi uma propaganda de uma tesoura que não é assim, que ela tem um cabo redondo para a criança pequena só apertar, fazer esse movimento. Achei interessante, mas o uso da tesoura pela criança é treino. A partir de que idade? Quando ela se interessar, que ela quis fazer, você já pode ir oferecendo. Ajuda ela, tá? Vai condicionando para que ela rasgue sem destino, porque se você quiser já colocar um traço para ela passar a tesoura certinho em cima do traço, não vai dar certo, ela vai chorar e vai se decepcionar muito, vai se frustrar. Então, de início, para aprender a cortar, ela vai rasgar, ela vai com a tesoura rasgando o papel. Tá ótimo, é assim que aprende, usando, tá? Enfim, fora isso tudo, gente, lembra que eu disse, sempre falo aqui, né, gente? Olha, um livro por dia, pelo menos, conta história para a criança, isso é bárbaro. Mas olha, o ato de folhear é um aprendizado tremendo para a coordenação da criança. Ela muitas vezes faz assim, vem amassando toda a folha, você vai ensinar a folhear um livro. Para isso, queira ver o que vem lá. Olha, vamos lá procurar aquela página que a ovelhinha está comendo jiló. Vamos lá, vamos procurar qual que é. E aí você vai ajudando a criança a aprender a folhear um livro. Gostaram? Gostaram das dicas? E aí, com essas dicas, vocês irão criar outras. Irão desenvolver a coordenação, porque quando chegar a escrita, não haverá tanta frustração. O aprendizado ficará mais fácil e a escrita muito mais solta, mais coordenada, mais bela. Tá certo, gente?